Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais vídeo, tá bom, queridos? E nós chegamos aqui numa parte do texto que eu reconheço, queridos. Poucas pessoas pregam sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas expõem honestamente esse texto porque ele é difícil. Ouça a leitura. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Eu não vou ler toda a sessão, vou ler apenas alguns versículos. Olha só. Que se concluem: temos nós alguma vantagem? Não, de maneira nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E aqui segue a parte difícil do texto. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí ele passa a falar, olha, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. E aí ele segue aqui um texto muito difícil de ser estudado, de ser pregado e de ser ouvido, queridos. O ser humano, ele é, por natureza, ele é um ser que vive um eterno engano a respeito de si mesmo. Nós nos achamos pessoas boas. É incrível. Como pregador, né? Eu tenho lidado demais com isso. Eu tenho ouvido demais. Eu conheço algumas pessoas, me vem à mente aqui, enquanto eu estou falando, algumas pessoas que quando eu conheci, quando começaram a caminhar para a igreja, e eu ficava ouvindo elas, né? E elas começavam a falar de si mesmo, que eram pessoas boas, bem intencionadas, que o coração delas era bom, sabe? Mas eles ainda não conheciam Cristo, mas eram pessoas boas, eram pessoas agradáveis, eram pessoas que tinham um coração puro, eram pessoas que tinham... E aí você vai ouvindo esse discurso e você percebe assim, puxa vida, como ela está enganada a respeito de si mesma. Queridos, olha, eu sei, assim, você pode discordar de mim do jeito que quiser, você pode contestar o que eu estou te dizendo, mas a Bíblia é muito clara, queridos, é muito clara. A conclusão de Paulo a respeito da situação do homem é que não há justo, não há nenhum justo sequer. Ele diz mais, não há quem busque a Deus, não há. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. É a palavra que diz, querido. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é ofensivo à mente moderna. O homem moderno não aceita isso. O homem moderno se recusa a ouvir uma pregação que o afronte, que o confronte, entendeu? Que exponha o seu coração. Ela não aceita, ela vai dizer assim, isso não é verdade, eu não sou assim, eu sei quem eu sou, eu conheço o meu coração e eu sei que eu não sou assim. Eu estou falando de conhecer o coração e me vem um texto à mente muito interessante. Eu acredito, querido, que o nosso maior problema é exatamente a nossa ignorância a respeito da palavra de Deus, tá? Eu não tenho dúvida com relação a isso. Olha que coisa interessante. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Esse é o veredito de Deus a respeito do coração do homem. Sabe quando eu ouço alguns irmãozinhos inocentes dizer assim, pastor, a gente deve seguir o nosso coração, né? A gente deve... Eu fico olhando, querido, assim, e é uma inocência ingênua, sabe? É uma inocência quase que infantil, essa de achar que nós devemos seguir o nosso coração. Quando a Bíblia diz que não há nada que seja mais corrupto do que o coração do homem, não há nada que seja mais enganoso, na verdade não é só corrupto, né? O profeta diz que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. E é exatamente isso que Paulo está colocando aqui. Eu estou falando do homem debaixo da ira de Deus. Eu estou falando do homem que vive para si mesmo. Eu espero que você entenda uma coisa, querido, que eu vou colocar aqui para ti. Eu não estou falando do crente que tem o Espírito Santo, que é habitado pelo Espírito Santo.
Ele pode se enganar, sim, ele pode ter uma visão distorcida a respeito de si mesmo. Está aí a carta aos 1 Coríntios para esclarecer isso para nós. É possível ser crente, ser salvo e viver uma vida toda bagunçada, toda arrebentada. É possível, tá? Mas a gente precisa fazer uma distinção clara entre aqueles que são cristãos, que têm o Espírito de Deus, e aqueles que não têm. Usando a linguagem de Paulo, nós temos o homem natural, o homem sem Deus, o homem que não é habitado pelo Espírito Santo, e nós temos o homem espiritual, o homem que tem o Espírito de Deus, o homem que é salvo. O homem que é salvo não está debaixo da lei de Deus. Não pode. Ele já foi perdoado, ele já foi liberto disso. Mas o homem natural, ele está debaixo da ira de Deus. Ele não é justo, ele não busca Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele não faz o bem. Toda essa linguagem aqui, querido, eu espero que você entenda, é a linguagem de Deus a respeito da humanidade. É a percepção que Deus tem do estado do coração da humanidade, do homem sem Deus. Essa é a situação. Pastor, por que você diz isso pra gente? Por que você está falando isso? Isso é tão ofensivo. Sim, querido, o remédio da palavra é difícil de ser bebido. Porque a primeira coisa que Deus faz conosco, quando Ele quer nos salvar, é expor o nosso coração. É revelar quem nós somos. É trazer à tona a realidade do meu coração. E não há texto mais perfeito para isso do que Romanos 3, 10 e 12. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto é o retrato do coração do homem sem Deus. Ah, pastor, mas há pessoas que são boas e não conhecem a Deus. Não estou questionando isso, queridos. O texto traz o estado do homem pela ótica de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível uma pessoa ser generosa financeiramente, ajudar pobres e mesmo assim ser um assassino. Sabiam disso? É possível um homem ser um excelente pai de família e ser um ladrão, um corrupto. Eu poderia ficar horas colocando essas coisas que parece que não... É muito prático isso, querido. O que é o homem sem Deus? O que é o homem distante de Deus? É o homem que não ama a Deus. Não há pecado maior, querido, na face da terra. Não há pecado maior que um ser humano possa cometer do que não amar a Deus. Porque quando foi perguntado para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, qual é o mandamento mais importante da lei, o Senhor Jesus disse, o mais importante é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Esse é o mandamento mais importante. Então não há pecado mais grave que um ser humano possa cometer do que não amar a Deus dessa maneira. Vocês entendem isso? Não há justo. Se alguém não ama a Deus dessa maneira, ele não é justo. Se alguém não ama a Deus dessa maneira, ele não busca a Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente buscando a Deus. Tem muita gente que vai à igreja. Tem muita gente que vai ali buscar as bênçãos de Deus, mas ela não quer compromisso com o Deus da bênção, ela quer só a bênção, entende? Queridos, eu poderia ficar aqui horas falando sobre essas questões. Tudo que eu quero te mostrar é que se você não é alguém em quem o Espírito Santo habita, você está perdido, e não importa se você se acha uma pessoa boa ou não. Não importa se os outros digam a você que você é uma pessoa boa. A sentença de Deus sobre sua vida é: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Fazer o bem aqui tem a ver com amar a Deus e com amar o próximo. É isso. Você pode ser uma pessoa boa, generosa, que ajuda os necessitados, mas ao mesmo tempo você pode ser um ladrão, um assassino. Você pode ser um excelente empresário que trata bem os seus funcionários e pode ser um adúltero em casa. Tudo que eu quero que você entenda é que se você não ama a Deus de todo o seu coração, você está perdido. Você não é justo. Você não busca Deus. Você não faz o bem.
tá? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, querido.